Meus queridos amigos internautas, irmãos em Cristo, estamos aqui no Ministério Assembleia de Deus, Ministério Latino, num fim de culto, para meditarmos na Palavra de Deus. Está comigo hoje, aqui na TV Embleade, nosso irmão Nelson, e nós queremos meditar hoje acerca de uma palavra que Jesus deixou para os seus discípulos e ao mesmo tempo fazendo-lhes uma pergunta. E a pergunta era o seguinte: e vós, que penseis que eu sou? Eu queria que o irmão Nelson trouxesse uma palavra para os nossos irmãos internautas, baseado nessa pergunta de Jesus para os seus discípulos. Jesus queria saber o que os discípulos estavam pensando dele. E os nossos queridos internautas, neste momento, terão a oportunidade de ouvir uma palavra com o irmão Nelson. Boa noite, ou bom dia, internautas. Boa noite, pastor Davi. Final de culto abençoado, como o pastor frisou. E esta passagem do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, especificamente em Mateus 16:33, a respeito da questão, ou do questionamento de Jesus Cristo para seus discípulos, perguntando a eles o que o povo dizia a respeito de Jesus. Quem era Jesus para aquele povo? Jesus seria meramente um fazedor de milagres? Um paranormal? Quem era Jesus? E os seus discípulos, pastor, lhe responderam: mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, Jeremias, ou até mesmo que o Senhor é um profeta. Mas Jesus indagou os próprios discípulos: e vocês, o que pensam que sou? Ou quem pensam que sou? E Cefas, também chamado Pedro, e disse: mestre, saltou no meio dos discípulos e disse: mestre, tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus, muito contente, não está na Bíblia, mas eu tomo a liberdade de dizer, Jesus muito contente pela revelação de Pedro, e disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Isto prova, pastor Arli, isto prova, querido internauta, o primeiro fato, que Pedro não saltou no meio dos discípulos para dizer que ele era o melhor dos discípulos. Não. Eles viviam em comunhão. E uma coisa que o Senhor pregava, que o Senhor queria fundamentalmente, pastor, dos seus discípulos, era uma coisa que já hoje nos tem faltado, e falta com certeza para a maior parte das pessoas, que se chama humildade. Pedro não saltou por não ser humilde, ou por pensar que era melhor que os outros, porque o próprio Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Então Pedro teve uma revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo Todo-Poderoso. E vou um pouco mais longe, pastor Ari. Vou fazer uma pergunta para você, internauta, que está nos assistindo agora, com certeza.
que com toda certeza não sei eu, mas o mesmo que fez a pergunta aos discípulos sabe dos seus problemas, do seu coração. Não sou psicólogo, pelo contrário, mas eu posso afirmar a respeito do que eu tenho aqui, pastores, do que está aqui dentro, que uma vez revelada pelo Espírito Santo de Deus, é a mais pura verdade. E eu quero fazer um questionamento a ti que nos está assistindo agora. Para você, o que significa Senhor Jesus Cristo? Quem é para você Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo para ti és um mero personagem da história? Ou é simplesmente um medidor, um aferidor de tempo, antes de Cristo e depois de Cristo? O que é para você? Faça para dentro de ti essa pergunta, mas antes de respondê-la, antes de você respondê-la, se és capaz, você é capaz de muitas coisas. Talvez você pense que você é o melhor, o corajoso, o destemido. Faça essa pergunta para você. Se você agora for capaz de dobrar o seu joelho para esse Deus que talvez você não conheça, mas vai a partir de agora, eu profetizo em nome do Senhor que você vai passar a conhecer. Se você for corajoso bastante, não tem problema que não tem ninguém por perto. Dobre o teu joelho e peça o esclarecimento para o Espírito Santo, que Ele verdadeiramente vai te responder quem é Jesus Cristo. E a partir desse momento, meu amigo internauta, não afirmo eu, mas afirmo a palavra viva de Deus, que tua vida vai ser cambiada. Essa pergunta eu deixo para você, em nome de Jesus. E observe que Jesus, Ele não estava preocupado com aquilo que o povo estava dizendo dele. Meu querido internauta, a preocupação de Jesus é o que os seus discípulos estão pensando a respeito dele. Esta é uma palavra muito interessante. Jesus, Ele deseja saber de você o que você pensa dele, o que você está pensando a seu respeito. É isto que pesa na balança de Deus. O que o povo diz de Jesus não interessa, mas o que a palavra de Deus diz, isso é interessante para ele. E o que você pensa a respeito de Jesus com relação à sua palavra? Esta é a palavra que nós deixamos para nossos queridos irmãos internautas esta noite, que passam a refletir na palavra de Deus, porque ela fala de Jesus.